Se você tem dinheiro investido, uma empresa para cuidar e uma família para proteger, você precisa ouvir o que eu vou te dizer agora. Então já salva esse vídeo, compartilha com quem você confia, porque a gente pode estar no início da Terceira Guerra Mundial e ninguém está falando disso como deveria. Desde 1944, os Estados Unidos ditam as regras do jogo global. Dólar como moeda mundial, influência da cultura americana no mundo inteiro e liderança via ONU, OTAN e FMI. Enquanto isso, a China usou uma estratégia simples e silenciosa de crescimento e ela cresceu, e cresceu muito. A China virou a indústria do mundo, ganhou influência em mais de 150 países e agora ela quer dominar também o jogo. O presidente da China ele não tá de brincadeira não, né? Xi Jinping ele tá usando de algumas estratégias aí para poder fazer alguns passos cavalares aí nesse jogo de poder, né? 3 desses passos são os mais visíveis, que é mexer com a infraestrutura, né? Mexer com diplomacia e poderio militar. Na infraestrutura ele está utilizando da nova Rota da Seda. Dentro da diplomacia, ele está usando, né, de estratégias de resolução de conflitos onde os Estados Unidos já falharam. E dentro do poderio militar, como eles já têm a maior marinha do planeta, eles estão ampliando isso e ampliando também o arsenal nuclear deles. Sabendo disso, a gente começa a ver que essa escalada de poder é real, né, que os Estados Unidos e a China, eles realmente estão aí nesse embaraço, né, nessa disputa muito grande, e a China tem se sobressaído com algumas estratégias, e também é observável que o maior ponto de tensão está mais próximo do que a gente imagina. A peça-chave de tudo isso é Taiwan, né? Essa ilha, ela domina a fabricação dos semicondutores usados em absolutamente tudo que é eletrônico produzido no planeta, tá? Esses semicondutores, eles são chips, né, que são usados em tudo. Então você imagina que o celular que você está na mão assistindo esse vídeo agora, provavelmente tem um chip que foi fabricado lá em Taiwan. 90% de toda a produção mundial desses semicondutores vem de uma única empresa, e ela se chama TSMC. A China quer anexar forças em Taiwan. Os Estados Unidos, que hoje domina essa área, prometeu defender, né? Então a gente já sabe onde é que está o conflito. Quem dominar toda essa tecnologia, ou seja, quem tiver controle sobre Taiwan, vai estar dominando a inovação mundial. O Trump, por sua vez, né, lançou o Liberation Day, né, um tarifaço histórico, mas isso não é só política comercial, né, é parte de uma estratégia de contenção geoeconômica. E parte dessa estratégia, logicamente, é reduzir a dependência de produtos chineses, né, reindustrializar os Estados Unidos e, lógico, ampliar aí a escalada dos juros internos do país. E a China, por sua vez, né, teve a sua retaliação, né, quanto às ações dos Estados Unidos. Ela teve a elevação de tarifas contra os produtos americanos, né, a venda gradual dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos e a desvalorização do yuan, né, que é uma clássica arma de guerra cambial. Tá, mas qual que é o resultado disso, né? Juros longos subiram muito e a pressão inflacionária voltou de novo no mercado. Se esse cenário político e econômico te assusta, ótimo, isso te coloca numa posição muito favorável, que é o da decisão. Os maiores players do planeta já estão tomando as suas posições nesse tabuleiro, tá? Warren Buffett, ele tá com caixa histórico, ele nunca teve tanto dinheiro disponível para compra de ativos, tá? Ele é um investidor gigantesco e ter essa soma parada para ele realmente é um fato incrível, né? Então esse movimento dele já traz alguns pensamentos de que há uma estratégia para isso. Aí nós temos o Ray Dalio, né, apostando em ouro e criptoativos. O ouro, ele é considerado o dinheiro duro, né, metais preciosos e joias de maneira geral. Ele aposta nisso, né, porque o dólar ele é baseado no ouro. Então, se nós temos uma moeda tão forte, baseada em um ativo tão forte assim também, é passivo que investir nesses ativos você tem uma segurança maior.
E nós temos também o Howard Marks, né, que tem se posicionado muito bem com tecnologia e energia fora do eixo ocidental, né? Então, longe das Américas aqui, é onde ele está apostando que vai dar bom, no resumo da coisa. Eu costumo seguir 3 pilares para as minhas estratégias de investimento, né? O primeiro deles é a diversificação internacional com foco em países neutros, né? Países que não se envolvem na guerra, ou pelo menos países que favorecem ambos os lados, porque eles acabam tendo uma neutralidade ali no meio, né? Eles não são feridos no meio da guerra. Inclusive o Brasil é um deles, tá? Eu não sei ainda como vai continuar esse posicionamento do Brasil, mas por hora, né, no momento que eu gravo esse vídeo, ele ainda é um país neutro quanto a essa situação dos Estados Unidos e da China. O segundo pilar que eu, né, tenho como estratégia são os ativos reais, né? Ouro, petróleo, cripto, commodities, né? Eu tenho ativos dentro dessas opções, justamente porque eu posso movimentar isso, né? Então, se eu vejo que o petróleo está desvalorizado, eu posso mudar esse aporte para commodity, ou eu posso aportar mais em ouro, enfim. Há uma estratégia por trás na hora de fazer os aportes, mas esse é o segundo pilar que eu uso como estratégia para poder manter os meus investimentos seguros. E por último, né, o terceiro pilar é a liquidez estratégica. Caixa é sempre muito importante, principalmente em cenários de instabilidade, tá? A guerra, ela traz esse cenário de instabilidade, e se você tem caixa, você acaba tendo uma oportunidade de aproveitar um momento que muitas vezes pode ser muito curto, e aí você tendo a capacidade de aproveitar aquele momento, você consegue gerar um patrimônio muito maior, mesmo em épocas de crise. A nova guerra já começou e ela se trava com sanções administrativas, política monetária e poderio tecnológico, tanto militar quanto de inovação de maneira geral, né? O mundo gira em torno disso e quem dominar essa parte, domina o mundo. E deixa eu te fazer uma pergunta. O seu dinheiro, ele tá bem no meio disso tudo? Né? Nessa crise que já nos alcançou, você tem capacidade de manter o seu patrimônio seguro? Se sim, ótimo. Se não, eu tenho uma péssima notícia para você, tá? Essa crise, ela vem forte, e só aqueles que conseguirem realmente se adaptar é que vão sair bem dela, tá? Essa guerra que está por vir, ela é totalmente diferente das últimas guerras que a gente viu, tá? E o ano de 2025 é totalmente diferente dos últimos 30 anos que a gente viveu. Então já curte, salva esse vídeo e compartilha com quem também não entende sobre, tá? Porque é um momento difícil, mas também um momento de oportunidade, e quem não se adaptar vai acabar pagando caro por isso.